Olá, estamos de volta no nosso canal Reflexão e Ação e meu nome é Adilson. E o meu nome é Sônia, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje refletiremos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 2, versículos de 33 a 35. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje a gente percebe que estamos lendo um evangelho bem diferente. Na verdade, essa é a leitura feita aqui nos Estados Unidos. No Brasil, está sendo outro evangelho hoje. Então, como a gente avisou antes, nós estamos nos Estados Unidos, seguimos a liturgia dos Estados Unidos, embora façamos esses vídeos em português. Mas a gente vive seguindo a diocese onde a gente mora. Sim, estamos subordinados à liturgia local. Mas eu vou colocar aqui o link da liturgia de hoje aí no Brasil. E a gente, assim, sabe bastante, né, do sofrimento de Jesus, tudo que ele passou, foi realmente um sacrifício. Ele foi dado como o bode, né, expiatório, aquele que foi imolado, o cordeiro imolado. Mas imagine, quem é mãe sabe muito bem que toda mãe sofre junto quando vê o seu filho sofrendo. Certamente que a dor dela é equiparada à dor de Jesus, porque afinal de contas, o sangue que Jesus derramou na cruz é o sangue de Maria. E a gente sabe que Jesus teve uma vida toda profetizada. E quando Jesus chegou no templo, né, quando foi o dia da apresentação do Senhor no templo e a purificação de Maria, conforme era costume da religião judaica, de apresentar a criança para circuncisão, né, e a mãe purificação, depois que acabava o período menstrual da mãe, então ia no templo para apresentar a criança e se purificar. Então, quando Maria entra no templo, nós lemos só um trecho desse evangelho, mas a gente sabe que ficava no templo uma profetisa chamada Ana, que não saía do templo. Na Bíblia fala que quando ela ficou viúva, ela dedicou a sua vida toda ao templo. E o profeta Simeão, que já era um profeta bem idoso, mas o Espírito Santo tinha revelado a ele que ele não morreria antes de conhecer o Salvador. E bem interessante. Então, esse evangelho, nós não lemos ele todo, mas ele está retratando justamente essa passagem, que quando eles chegam no templo, Simeão avista o casal com a criança no colo, ele corre em direção, toma a criança e começa a bendizer e a louvar a Deus, e falando do menino para todas as pessoas, e ele diz que
ele agora podia morrer em paz, porque os olhos dele contemplaram a salvação, a luz que ilumina as nações. Muito lindo. Muito lindo esse evangelho, né? A alegria desse profeta. E ele que já sabia, né, que ele só ia morrer depois que ele visse o Salvador. Então ele já sabia que o Salvador já estava ali, porque a idade dele já era avançada. E eu imagino que ali havia vários casais com seus primogênitos para apresentar para o templo. E ele foi justamente naquele que ele sabia que era Jesus. E veja que ele chega, né? Olha que ele fala, né? Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Quer dizer, Maria e José estavam admirados por causa de todas as coisas lindas que Simeão estava falando sobre aquele menino. Exatamente. Simeão os abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições. Então Simeão ali acaba de profetizar sobre o menino Jesus, dizendo que ele ia ser uma causa de queda e de erguimento. Muitos iam cair, muitos iam se levantar. E ele também ia provocar contradições. As contradições contradições entre as pessoas. E a gente sabe, né? Bom, especialmente entre os mestres da lei e os fariseus, que todo o tempo estavam tentando, né, encontrar uma falha, tentar contradizer Jesus, e que Jesus veio mesmo para levar todos os homens, né, a questionarem muito sobre a vida, sobre os ensinamentos dele. Então ele podia ser sinal de contradição nesse sentido. A gente vinha descobrir que os caminhos de Deus são totalmente diferentes dos nossos caminhos. Sim, muitos acreditariam nele e muitos não acreditariam. Haveria muita contradição entre o povo. Aqueles que ouviram a palavra de Jesus e o seguiram, e aqueles que rejeitaram a palavra de Jesus e procuravam persegui-lo. A fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. Eu sempre quando lia isso, né? Uma espada transpassar a alma, veja. E você produz essa imagem na sua mente? Uma espada transpassando não, a alma não tem forma, né? Mas sempre eu imaginei o coração de Maria. Parece que o sofrimento dela seria acima de todos nós, porque é uma maneira assim muito forte de dizer que uma espada vai transpassar a alma dela. Ela ia sentir uma dor terrível, né? Ela ia sofrer muito com aquilo. Se vê aí nessa passagem que uma espada traspassar uma alma deve ser muito mais dolorido do que uma espada traspassar um corpo. É verdade. Por isso que acho que foi um termo para enfatizar bem que tipo de sofrimento. Por isso, sofrimento profundo. Nós atribuímos a Maria, a nossa igreja atribui a Maria, e nós seguimos o que a igreja diz, que ela é corredentora. Por que corredentora? Sendo ela a mãe do Senhor, como que poderia deixar ela fora de toda a obra do Senhor? Ela é corredentora porque ela colaborou para esse plano de salvação desde o momento que ela disse o sim a Deus, e desde o momento que ela esteve ali, olha, lado a lado com seu filho, acompanhando a via cruzes dele, acompanhando quando ele foi ultrajado, quando ele foi renegado, abandonado. Então, veja, essa mãe seguiu tudo, passo a passo desse filho, como que a gente sabe o quanto que ela não sofreu. Vendo tudo que estavam fazendo com ele, ela sabia muito bem que ele era um homem bom, que não fazia mal a ninguém. Ela teve a honra de conviver com ele 30 anos. 30 anos Jesus foi totalmente familiar, viveu na família. E ela sofreu muito mais porque ela sabia o que ele ia passar.
Ela sabia de tudo, né? Tudo já havia sido revelado para ela, o que o filho dela ia passar. Ainda mais a gente sabe que Maria foi uma jovem judia que cresceu seguindo todos os preceitos da lei judaica, e a gente sabe que a família de Nazaré, a Sagrada Família, que nós chamamos a família Jesus, Maria e José, nós sabemos que eles seguiam tudo como soubemos quando Jesus tinha 12 anos, que Jesus ficou para trás no templo e eles estavam 3 dias procurando, voltaram. Então, e no Evangelho de São Lucas, que narra isso, diz que todos os anos eles iam em Jerusalém pela Páscoa. Todo bom judeu fazia isso, e eles faziam também. Então, ela seguia tudo, seguia a palavra de Deus e sabia sobre o Messias. E ela, mais do que ninguém, sabia muito bem de onde ele veio, porque ela sabe como que se deu a maternidade, como ela o gerou. Então, Maria... Ela soube de tudo, da maternidade, da visita do anjo, do anjo à prima Isabel, sobre São João Batista. Ela soube sobre esse fato aqui mesmo, quando ela estava no templo com o neném, e Simeão se aproximou, e Ana e tudo mais. Então, quer dizer, não tem como... Eu sempre imagino assim que Deus premiou essa família, premiou Maria, de ter essa convivência tão longa com seu filho, que foi um prêmio ela ter Jesus por 30 anos com ela, lado a lado. Imagina assim, ela já era alguém cheia da graça de Deus, ela já era cheia da graça antes de que ela soubesse, porque Deus a fez com a finalidade. Ela foi criada por Deus para ser a mãe do Senhor. Ela foi escolhida por toda a eternidade. E então, para ser a mãe do Senhor, o Senhor já tinha isso em mente. Tudo o que aconteceu não foi uma caixinha de surpresa para Deus, porque a gente sabe que Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Mas ela já tinha sido escolhida. Mas imagina, eu sempre penso nos discípulos de Emaús, que quando Jesus falava com eles depois de ressuscitados, quando eles ainda não tinham reconhecido quem era o viajante, né, que estava indo com eles naquela viagem, eles disseram, quando eles descobriram que era Jesus, como eles descobriram? A maneira como Jesus partiu o pão e abençoou. Aí eles reconheceram que aquela pessoa que estava com eles ali era Jesus. E eles disseram assim, bem que nós notávamos o quanto o nosso coração ardia quando ele falava. Coração ardia quando ele falava. E Maria, então, teve esse privilégio durante 30 anos, conviver, conversar com Jesus, ter o filho dela, cuidar, fazia a roupinha dele. Ela cuidou dele, neném, cuidou dele conforme ele foi crescendo, fazia a comidinha dele, cuidava das coisas dele. E quantas coisas que Jesus não falava para ela, né? Uhum. Quantas coisas que ele não falava, porque ele não se tornou Deus depois do batismo, ele sempre foi Deus, Deus conosco. E a gente vê também quanta confiança Deus teve nela, né? De colocar o seu filho sob os cuidados de Maria. É uma grande confiança. Você já imaginou você ter o Filho de Deus contigo, o Deus, o próprio Deus que te criou, se tornou neném e se colocou aos seus cuidados. Tudinho. Só de eu imaginar ele segurando ele aqui no colo, eu já sinto algo dentro de mim, né? Então, por isso que a gente tem assim por ela um carinho tão grande. Quando eu penso em Maria, eu me emociono, eu fico feliz. Eu gosto demais da mãe do Senhor, mas eu gosto demais por ela ser quem ela é, por ela ter se dedicado dessa maneira. E se o Senhor confiou nela, é porque ele sabia em quem ele estava confiando. Sabia. E eu também sinto muito por ela. Eu imagino quanto que ela não sofreu em ver o seu filho sofrendo e não poder fazer nada. Não poder fazer nada. Quantas coisas que ela sabia que tudo aquilo tinha que acontecer, não tinha jeito. Podia fazer nada, só assistir
se compadecer, né? Se compadecer. Eu imagino, me lembro que a gente, quando meditava no livro do texto do padre Patrick Preto, tinha uma passagem que sempre me comovia, que a gente lia assim, quando Jesus está a caminho da cruz, ele dizia assim: imagina que Jesus tinha força para pegar aquela cruz e continuar andando, porque os olhares da mãe dele se cruzavam. Então imagina a mãe ali andando, olhando para o filho, vendo. Então o filho naquela parte humana dele, porque Jesus, quando sofreu na cruz, ele sofreu como um homem, não foi como um Deus. Isso que eu aprendi. Tem uma passagem, até é um filme fictício, mas muito baseado em tudo que aconteceu. Né? A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Tem aquela passagem que quando ele cai, uma das vezes em que ele cai com a cruz, e Maria então se aproxima, né, desesperada, e aí ele olha para ela e diz para ela: mãe, está acontecendo. Quer dizer, tudo aquilo que eles sabiam que ia acontecer, que era para acontecer. E a partir daquele momento, ela se sentiu, de uma certa forma, aliviada. Ela se levantou e parece que ela recebeu um novo ânimo quando ele falou isso para ela. Claro que é um filme de ficção, mas a gente... muito dentro daquilo que realmente a gente espera que poderia acontecer. Na verdade, foi um filme de ficção que os próprios atores não tiveram explicação, como que na filmagem aconteceram muitas coisas extraordinárias, que eles conseguiram falar até o aramaico com mais facilidade. Eles foram, de uma certa forma, inspirados, né, tocados quando estavam fazendo o filme. Eu vi reportagens sobre isso com um ator que depois disso que se converteu e tudo. Mas acredito sim que quando nós estamos fazendo algo que é para contribuir para o reino de Deus, igual esse filme contribuiu muito, emocionou muito. Bom, eu chorei bastante nesse filme. Foi um filme assim muito dramático. Foi um filme que você via mesmo o sofrimento. Eles pegaram no filme, eles desenvolveram o sofrimento de uma maneira bem sofrida mesmo, né? Eles tentaram ser o mais realistas possível. Então foi um filme, sim, muito difícil. Imagina se eu me emociono facilmente, eu ali chorei muito. Um filme, imagina chorei muito mesmo, né? Realmente Imagina, né? É por isso que nós mulheres somos muito sensíveis, né, ao sofrimento das pessoas, principalmente sofrimento físico. E por isso que as mulheres não abandonaram Jesus. Elas estavam ali, mesmo seguindo chorando. Jesus, mesmo de longe chorando, mas elas iam ali, e a mãe também. Até que, por fim, Jesus teve que, num momento, teve que parar e falar para ela: mulheres, não chorai por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque a partir daquele momento, a terra santa, né, ela ficaria marcada, né, por tudo aquilo que estava acontecendo com Jesus, né? E muitas coisas, né, que ele falou que viria a acontecer, né? Ele mesmo falou sobre Jerusalém, profetizou sobre a destruição do templo. Jesus profetizou sobre muitas coisas. A gente sabe que quando o templo foi destruído, foi um grande holocausto, porque muita gente morreu junto do templo, muita gente entrou no templo, ficou lá e acabou sendo destruído com o templo, né? Muitos judeus. E o povo judeu, mais uma vez, teve que sair a diáspora, né? Teve que fugir. E então muito sofrimento. Por isso Jesus disse: não chorai por mim, chorai por vós mesmas e pelos vossos filhos, pela vossa descendência. O povo judeu sofreu muito, né? E ficou sem pátria, né? Bom, até 1948. Então vejamos, hoje, né, quando a igreja fala essa festa das dores de Maria, as 7 dores de Maria, é interessante a história, né, de Santo Afonso Ligori, que nos trouxe essa devoção. Se a gente reflete nas dores de Maria, nos momentos da vida de Maria, onde que ela sofreu muito pelas coisas que o filho passou, a gente se compadece com ela e imagina
quando nos colocamos no lugar dela, como mãe, toda mãe ela nunca abandona o filho no momento mais difícil. E se ela vê um filho sofrendo, com certeza que nós sofremos juntos. Sim, por isso é que é importante a gente meditar na paixão de Jesus, nas dores de Maria, porque assim a gente se une mais firmemente à paixão de Cristo. A gente compreende melhor e a gente consegue captar toda essa bênção, toda essa graça que nós recebemos através da paixão de Cristo. Eu sempre fiquei muito compadecida com as dores dela, da mãe. Eu sempre imaginava, nossa, deve ter sido muito difícil para ela ver aquilo tudo, não poder fazer nada, ficar muito difícil mesmo. E ela acompanhou, ela não saiu do lado do filho dela. É bem interessante, né? Até eu já refleti sobre isso. Algumas pessoas no passado queriam dizer pra gente que Maria teve outros filhos. Veja bem, aí mesmo é uma prova que ela não teve outro filho nenhum, porque se Jesus tivesse irmãos, nesse momento estariam ali, junto também com a mãe, apoiando a mãe, estariam ali por causa do irmão, não é verdade? Uhum. Não tinha irmão nenhum que na hora da cruz, antes de morrer na cruz, Jesus entrega ela para João, fala, filho, eis aí tua mãe, e João compreendeu que ele tinha que cuidar dela e falou, mãe, eis aí o teu filho, e João tomou Maria, levou para sua casa e cuidou dela. E então a gente vê aí, quer dizer, nesse período que Jesus morreu na cruz, não se sabe quando foi que José morreu, mas ela já era viúva. José já não vivia mais. Exatamente. Não menciona na Bíblia a morte de José. Uhum. Então é isso, assim, pensar em Maria é igual Santo, me esqueci o nome dele, Santo Anselmo, não é Santo Anselmo não, um outro santo que eu gosto muito dele, que ele diz assim, quando alguém pensa em Maria, quando alguém segue Maria, não se desvia, quando lhe dirige uma prece, não se desespera, e quando pensa nela, fica feliz, né? Então, quando São Bernardo, é ele que diz isso, quando alguém segue Maria, não se desvia de onde? Do caminho de Deus. Quando dirige uma prece a ela, não desespera, porque ela é uma grande intercessora nossa. E quando pensa nela, fica feliz. A gente fica feliz porque Deus escolheu Maria para ser a sua mãe e ainda nos deu a honra de sermos os filhos dela. Maria, ela é a nova Eva. Ela é a nova Eva, Jesus é o novo Adão e nós somos os filhos de Eva, da nova Eva. Então é muito bom tudo isso, é muito bom saber que Deus pensou em tudo, se preocupou com tudo. É muito bom saber. Deus é muito bom, por isso que a gente diz, mas é muito bom mesmo. Deus é bom. Muita gente diz isso, Deus é bom, mas muita gente que diz que Deus é bom não tem nem ideia da profundidade do que significa realmente a bondade de Deus. Muitas vezes nós não tivemos essa ideia, mas estamos aprendendo a ter. Estamos aprendendo a saber o quanto Deus é bom. Deus é tão bom que ele amou tanto o mundo, né, como no Evangelho de ontem, que fala, Deus, quando Jesus falou para Nicodemos, sobre que ele seria erguido como a serpente no deserto, mas ele falou, Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, que deu o seu Filho único. São João, capítulo 3, versículo 16. Amor de uma maneira tão grande que deu o seu Filho único. Bom, a gente vai terminando por aqui e fiquem todos, né, com Deus e a gente lembrar sempre que Maria é a nossa mãe e ela é a nossa intercessora
e lá do céu ela continua intercedendo por nós. Não significa que ela é uma deusa, significa que ela é alguém que contribuiu muito de perto para a nossa salvação. Nós não a adoramos, nós a veneramos e temos um culto por ela chamado hiperdulia. Dulia é um culto de admiração. Nós temos por todos os santos uma dulia, mas por Maria é uma hiperdulia, é acima de muito tudo. Mais, né? É uma super admiração. E a Deus é latria, que quer dizer adoração. Adoração de fato. Idolatria é adorar um ídolo. Nós adoramos a Deus, é só latria, mas a Maria é uma hiperdulia. Todos os grandes homens desse mundo, todos os grandes cristãos e santos tiveram por ela uma admiração e um carinho muito grande por ela ser a mãe do Senhor. E a gente agradece a ela todos os dias pelo sim dela a Deus, que quando ela deu sim a Deus, ela deu um sim para toda a humanidade. Ela foi uma benfeitora. O Senhor tinha criado ela para essa missão, mas o Senhor não fez nada sem a permissão dela. E ela permitiu. Que demonstra claramente que nós todos temos a nossa liberdade para escolher. Então vamos ficar por aqui. Obrigada a todos que estão se inscrevendo no nosso canal. Obrigado a vocês que estão nos mandando mensagem, muitas pelo WhatsApp, mas a gente agradece muito. E isso ajuda a nos incentivar a continuar em frente. Obrigado, Paulina. Você sempre é muito carinhosa de escrever pra gente, nos abençoando. E você Suas palavras nos motivam muito. Você é aquela que diz assim, sempre antes de dormir, vê o nosso vídeo. E você é uma irmã nossa que pertence a outra denominação cristã. E mesmo assim, não deixa de nos assistir. A gente agradece muito você por isso, pelo carinho, pelo incentivo e pelas suas orações. Obrigada. E obrigada a todos mais que eu sei. Se eu dissesse alguns nomes aqui, eu poderia não ser fiéis ao nome de todos, mas eu agradeço. Eu tenho mesmo nós temos, aqueles que nunca deixam de assistir nossos vídeos. Obrigado a vocês e obrigado a todos os demais que têm aparecido, os novos, pessoas que nós nem conhecemos. Nós estamos hoje com 205 inscritos. Então estamos felizes, pelo menos sabemos que tem 205 pessoas que estão recebendo os nossos vídeos. Isso é muito legal. Obrigada. Muito obrigado. Então, a paz de Cristo para nós e para vocês e para o mundo inteiro. Amém. E terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Tchau. Tchau.